Agora deixa até o fim, né? Agora, o θ variando de quanto a quanto? De 2π sobre 3 a quanto? A 5π sobre 6. Tá? Tá bom? 2π sobre 3 a 5π sobre 6. Então, o que é que acontece com 3θ? O 3θ vai de 2π a quanto? A 5π sobre 2. Aí o cosseno vai de 1 a 0, estritamente decrescente, ou seja, o raio vai de A a 0. Justamente, ó, nessa faixa aqui, o raio vai de A a 0 quando o ângulo vai de 2π sobre 3 a 5π sobre 6. Então faz isso. Qual é a próxima faixa de variação do θ? Qual é? θ variando de quanto? 5π sobre 6 até π. Tá? Tá bom? Então o que acontece com 3θ? 3θ vai de 5π sobre 2 até quanto? Até 3π. Tá? Aí o que acontece com o raio com o cosseno de 3θ? O cosseno de 3θ vai de 0 a menos 1. Isto é, o raio vai de 0 a menos A. Raio varia negativamente. De 0 a menos A. Quer dizer, eu estou com o ângulo desse lado, mas o raio está medido no setor oposto. No ângulo oposto pelo vértice. Então, ó, aí ela fecha. Ela fecha. E outra coisa, tá? Ela acabou pelo seguinte. Porque quando o período aí, não é que o período é π, não é isso não, tá? O período não é π não, da função que dá, tá? É o que ocorre o seguinte, é outra coisa, é aquilo que eu mencionei antes. Se você pegar R de θ mais π, porque o próximo ângulo são ângulos depois de π. Ângulo depois de π. Então, quem é o raio? Tem-se. Quem é o raio de π mais θ? Π mais θ, que é o θ mais π. Π mais π, que é o raio de θ, π mais θ. O raio de θ mais π. O raio de, vamos colocar assim, talvez psicologicamente seja o raio de θ mais π. Ó, onde é que está o θ mais π, ó? Ó, olha aqui, olha o que está acontecendo, ó. Olha o que é que está acontecendo com essa curva. Ângulo θ. Digamos que esse aqui é o raio de θ. Então a curva passa por aqui. A curva passa por aqui. Quando o ângulo for θ mais π, vamos ver o que acontece com essa curva. Quem é R de θ mais π? R de θ mais π é o quê, hein? A cosseno de quê? De 3 vezes θ mais π. Então isso aqui é A cosseno de 3θ mais 3π mais 2π mais π. Só que o cosseno de um ângulo mais π é menos o cosseno do ângulo. Então isso aqui é menos A cosseno de 3θ mais 2π. E quem é o cosseno de 3θ mais 2π? É o cosseno de 3θ. Ou seja, isso aqui é menos R de θ. Ou seja,
Quando eu calculo, quando eu vou no ângulo θ mais π, a curva está passando por esse mesmo ponto. Tá certo? Tá certo? Porque os pontos, o ponto de coordenada Rθ é o mesmo ponto de coordenada menos Rθ mais π. Estão lembrados? É o mesmo ponto. E é o que está acontecendo, ó. O R de θ mais π é menos R de θ. Então, esse ponto é o ponto determinado por θ, mas também é determinado por θ mais π. Ou seja, se eu continuar, eu vou andar de novo sobre a figura. Isto é, quando eu vou com o θ variando de 0 a π, eu dou uma volta sobre a figura. Tá certo? E quando eu vou com o ângulo de π a 2π, eu dou o quê? Outra volta sobre a figura. Então eu desenho completamente a figura, se a figura tem período 2π, e além disso, né? Quer dizer, além disso, ó, além disso, veja bem, além disso não, que é uma coisa consequência. Se você tem, ó, a figura se R, ó, tá? Se admita que o domínio é R, tá? Admita que o domínio é R. Se R de θ mais π é igual a quê? A menos R de θ, qualquer que seja o θ real, que é o caso, ou qualquer que seja o θ no domínio da F, tá? Você tem foi o que eu botei. Como é que eu botei alguém copiou? Eu vi o vídeo. Queria botar igual como eu estava antes, não é? A curva alfa, sim, lembrei. A curva alfa, tá certo? Dada a curva polar, lembrei. A memória ainda tá boa. Quer dizer, não tão boa, né? A curva, mas funciona. A curva polar alfa dada pela equação polar R igual a F de θ, tá certo? Ela fica completamente esboçada com θ variando de 0 a π, quando R de θ mais π é igual a quê? É igual a menos R de θ, qualquer que seja θ pertencente ao domínio de F. E é claro que se isso ocorre, ela tem período 2π. Porque se isso ocorre, você tem o seguinte, ó, consequência, tá? Suponha que R de θ mais π seja igual a menos R de θ, qualquer que seja o θ. Então isso implica o seguinte, quem é R de θ mais 2π? É R de θ mais π, mais R de θ mais π é menos R de θ mais π. E quem é R de θ mais π? É menos R de θ, que é R de θ. Qualquer que seja θ. Entendeu? Então ela fica completamente desenhada quando o θ varia de 0 a π. Então não adianta você estar aí tentando, que você vai percorrer a curva
novamente. Então você tem as caracterizações para esboçar. Caracterização dela ser simétrica em relação ao polo. Tem. Quando é que ela é simétrica em relação ao polo? Vamos colocar aqui. Quando é que uma curva é simétrica em relação ao polo, hein? É igual a quê? R de θ mais π. Qualquer que seja θ no domínio da função, né? R de θ mais π é igual a R de θ, qualquer que seja o θ. O que é que acontece, hein? É simetria em relação ao polo. Simetria em relação ao eixo polar. R de menos θ é igual a R de θ. Simetria em relação ao eixo polar. Simetria em relação ao eixo perpendicular ao eixo polar passando pelo polo. R de π menos θ, R de θ, qualquer que seja θ. Faltando mais alguma? Não. Se tiver. E quando R de θ mais π é menos R de θ, qualquer que seja θ, o que é que significa isso? Significa que para esboçar a curva, né, basta esboçar com θ variando de 0 a π. Tá bom? Fica completamente desenhado. Então tá aí. Essa daqui é a rosácea. É a rosácea, mais uma rosa, tá? É a rosácea de... A aula tá romântica hoje, né? É a rosácea de 3 pétalas. O fato geral, que é o fato que está bem destrinchado nas notas, é que quando você tem R igual a A cosseno nθ, tá? N natural, tá certo? Com N natural, tá? Natural não nulo, né? Porque zero nulo, né? Vai ser. Com N natural, R igual a A cosseno θ, R igual a quê? Menos A cosseno de nθ, R igual a A seno de nθ, e R igual a menos A seno de nθ. Isso aqui são rosáceas de 2N pétalas quando N é par. Tá bem destrinchado nas notas. Isso aqui são rosáceas com 2N pétalas. Essa daqui, ó, a anterior, cosseno de 2θ, tem quantas pétalas? 4 pétalas. Se N é par. E são rosáceas. E são. É só você analisar, tá, coisar isso aí, ver se deixa lá. E são rosáceas. Rosáceas com N pétalas. Com N pétalas, se o N é ímpar. E você já viu a rosácea de uma pétala, não viu? Já viu? Rosácea de uma pétala. Qual é a rosácea de uma pétala? A cosseno θ. N igual a 1. É uma pétala, né? R igual a A cosseno de θ, N igual a 1. Ó. Tá? Lembrados? Não, ó. R igual a A cosseno, que dá uma circunferência. A pétala é a circunferência, tá? R igual a A cosseno θ. A positivo, né?
é uma pétala. Tá? Aqui é o A sobre 2, que é o centro, né? E aqui é o A. Circunferência centrada nesse ponto, raio A sobre 2. É a rosácea de uma pétala, N igual a 1. Na próxima aula, nós vamos ver, as próximas aulas, nós vamos ver o seguinte: como é que eu calculo a área dessas regiões fechadas, a área de uma pétala, ou a área de uma cardioide, tá? A área, que é a figura limite. Qual é a fórmula? Ou a área entre curvas polares. E como também se calcula comprimento de curvas polares. Tudo usando só a equação polar que define essas curvas. A equação R igual a F de θ. Então, são as duas próximas aulas. Tá? Então tá aí. Então vocês viram o esboço, algumas para fazer exercício. Pronto, pode encerrar aí.